Olá, eu sou o Ian e esse é o 5º episódio do podcast do Além do Roteiro. Bom, pessoal, nessas últimas 2 semanas eu adicionei alguns roteiros legais. Eu tenho focado em roteiros de filmes nesse início de ano, né, como eu falei no último episódio. Eu adicionei principalmente roteiros a partir de 2018. Tem um ou outro clássico, tipo Wall Street, de 87, mas a maioria são filmes recentes, como o Searching, de 2018, Buscando, eu adoro esse filme. O Soul, da Pixar, que lançou agora na virada do ano. Malcolm and Mary, que acabou de lançar agora na Netflix. Suspiria, e mais alguns outros. Entrando principalmente filmes a partir de 2018. Eu ainda tô com uns 75 roteiros de filme aqui na minha pasta para adicionar. Eu tenho feito aos poucos a cada semana. Tenho vários de série ainda para adicionar também. Essa semana eu não vou ter nenhum evento de roteiro específico para comentar, para anunciar para vocês, mas eu tô dando uma olhada nas redes sociais, tem muitos cursos surgindo e vários perfis no Instagram. Então, se for um interesse também, isso é uma coisa que eu posso começar a passar aqui, ou pelo menos citar lá no perfil no Instagram. Queria lembrar vocês que a transcrição do episódio está lá no site do Além do Roteiro, e a campanha do Apoia-se segue no ar. O grupo tá pequenininho ainda, mas já tem algumas pessoas apoiando ali no roteiro e já estão ajudando bastante a sustentar essa estrutura de mais de 1.100 roteiros presentes lá no repositório, todos os livros que estão presentes por lá, o calendário que eu tenho mantido. Então, bora lá pro episódio. Muito obrigado para todo mundo que já tá apoiando. Quem ainda não tiver, mas tiver interesse em apoiar, é só ir lá no Apoia-se ou apoia.se/além do roteiro. Para começar esse 5º episódio, eu preciso estabelecer algumas premissas. A primeira é que eu adoro Star Wars, vejo todos os filmes, assisti a série The Mandalorian, mas o meu consumo dessa franquia vai até aí. Eu nunca li uma HQ ou consumi qualquer outra mídia de Star Wars. A segunda é que eu gosto da série The Mandalorian e não é meu objetivo ficar falando mal dela. Mas vou ter que passar por isso um pouquinho. Tem uma coisa que me incomodou bastante, e eu tive acesso a ela exatamente enquanto eu preparava o 4º episódio sobre tensão no episódio piloto da série The Night Of. Como uma forma de expandir essa conversa excêntrica que eu faço comigo mesmo, eu resolvi aproveitar e tratar logo desse incômodo. Eu vou falar do 3º capítulo da 2ª temporada de The Mandalorian, então quando chegar a hora eu vou avisar sobre os spoilers. A gente já vê há alguns anos a tendência do mercado americano na forma dos remakes, reboots e por aí vai, mas agora essa tendência chegou na derivação de franquias do cinema e outras mídias para séries live action, e The Mandalorian é um dos exemplos mais fortes disso. Só esse contexto já garante que The Mandalorian seja uma série marcada pelo famigerado fanservice. Aquele elemento presente na tela, no diálogo, na trilha sonora, em algum aspecto da produção que de alguma forma faz alusão a outra parte da franquia, levando os fãs à loucura, premiados com uma medalha simbólica de fãs especiais por terem consumido mais coisas, enquanto aqueles que desconhecem o elemento podem ficar viajando ou sequer percebem a presença desse elemento. Algo tipo, aquela cena ficou igualzinha à página da HQ, ou aquele ovo no fundo, atrás da protagonista, apareceu na página 25 da edição 54 da saga obscura que só eu conheço. Eu não sou um fã do fanservice, mas entendo que ele gera uma sensação boa em quem se sente premiado pela fidelidade à narrativa. A experiência do fanservice, ela está dentro de um termo bonito chamado de intertextualidade, que pode ser definida como a relação, a conexão, a conversa entre 2 diferentes textos. Só que a intertextualidade é bem mais ampla, podendo conter a relação entre quaisquer 2 textos, sem a necessidade da marca da Disney por trás conectando as 2 sob uma mesma logo proprietária. A intertextualidade pode acontecer pela simples citação de um texto a outro, pela referência, pelo paralelo, pela crítica, sátira, paródia, etc. E texto aqui não é necessariamente um texto escrito, pode ser qualquer obra. 2 vídeos muito interessantes no YouTube abordam a intertextualidade, um do canal Nerdwriter e outro do canal Just Right. A transcrição do Além do Roteiro tem os links para ambos os vídeos e eu recomendo muito para quem quiser se aprofundar no assunto. Basicamente, o vídeo do Nerdwriter aborda e critica o uso massivo da intertextualidade como um beat narrativo, como um substituto para um momento de tensão, de drama ou de comédia dentro de uma obra. Ao invés de criar um dilema ou conflito, basta jogar um elemento intertextual, geralmente um fanservice, para provocar respostas emocionais no público. Mas essas respostas não são oriundas da narrativa em si, e sim dependentes de um repertório do público sobre os elementos de uma franquia. O vídeo chama isso de intertextualidade transformada em arma,
que, para facilitar, eu vou chamar de intertextualidade artificial, pedindo uma larga licença na tradução. O vídeo do Just Right concorda com a tese e a expande, explorando como a intertextualidade é um conceito inescapável dentro das narrativas e pode ser bem melhor usado, trazendo como exemplo disso a primeira temporada de Stranger Things. O exemplo negativo mais didático dessa intertextualidade artificial, que se encaixa como exemplo de fanservice, que está presente nos dois vídeos, acontece no segundo filme dos reboots de Star Trek. O personagem Khan, um vilão interpretado por Benedict Cumberbatch, está preso em uma cela. Ele encara através do vidro o Capitão Kirk, interpretado por Chris Pine, e faz uma pausa dramática para revelar seu nome. Eu sou Khan. Essa pausa tem como único destinatário o público que poderia reconhecer essa cena do filme Star Trek de 1982, que tinha esse personagem. Mas e o Capitão Kirk, presente ali na cena? O que significa para ele o nome Khan? Nada. Dentro daquele filme, ou no anterior, o Star Trek de 2009, ele nunca ouviu falar no nome Khan. A entonação, toda a ênfase dramática na atuação do Benedict, visou apenas o público, pois nada daquilo faria qualquer sentido para Kirk. Seu nome é Khan? Ah, legal. E para o público que não conhece essa referência, a cena fica tão boba quanto para o próprio Capitão Kirk. O fato de o drama, de a tensão, estarem completamente fora da diegese, fora do universo da narrativa, é o que enfraquece a história e adentra o campo dessa intertextualidade artificial. Se o Capitão Kirk sofresse algum tipo de impacto emocional pela revelação do nome Khan, por exemplo, o personagem dele tivesse um trauma relacionado a esse nome, era o nome da pessoa que causou algum tipo de trauma no passado dele, matou alguém na família, enfim. A parcela do público que não tem a referência do nome, que veio de outro filme, ainda sentiria o drama, ainda sentiria o conflito, já que Kirk é o protagonista do filme e, presumivelmente, estaríamos empatizando com ele ao longo da história. Eu só queria trazer esse exemplo negativo para dar uma noção dos impactos possíveis e conseguir seguir. Mas eu não quero pensar tanto aqui sobre os impactos dessa intertextualidade artificial na tendência das narrativas hollywoodianas como os vídeos fazem. Eu só quero pensar no impacto que esse tipo de uso pode ter na nossa escrita de um roteiro aqui no Brasil, no nosso trabalho. No impacto que essa escrita tem no público daquela cena ou daquele episódio. Por isso, eu vou começar com o que eu chamaria de bom exemplo em The Mandalorian. O último episódio da primeira temporada de The Mandalorian apresenta um uso bem interessante de intertextualidade. Essa palavra bem que podia ser o título do episódio, tanto que eu tô falando ela. A partir desse ponto aqui, eu vou dar spoilers só da primeira cena do episódio 8 da primeira temporada. 2 Stormtroopers, pilotando speeders, as motocicletas especiais do universo Star Wars, resgataram um pacote para o vilão da série. O pacote é o Baby Yoda, que todos nós amamos. Eles aguardam na fronteira da cidade onde está o vilão, esperando o fim de um conflito. A cena se estende por cerca de 4 minutos, até um droide aliado do protagonista Mando chegar e salvar o dia. Mas antes disso, temos uma conversa entre os Stormtroopers que expande um pouquinho a realidade dessa classe de trabalhadores, com bastante humor, e também temos um breve momento onde eles fazem um tiro ao alvo. Cada um pega uma pistola laser que carregam e tentam atirar em uma espécie de lata que está no solo árido próximo a eles. Eles erram todos os tiros. A princípio, essa cena não teria intertextualidade. São apenas 2 capangas agindo. Essa cena não está imitando nenhuma outra cena específica que passe pela minha memória em algum outro filme. A intertextualidade está aí, de certa forma, na paródia. A cena cria uma situação em que um clichê narrativo é transformado em piada. Se a gente for lembrar do episódio passado do podcast, falando sobre The Night Of, eu comentei como a narrativa se aproveitava de conhecimentos que o público tem sobre o gênero policial, sobre o gênero do suspense. Aqui a narrativa de The Mandalorian se aproveita de um clichê narrativo. Dessa vez para nos fazer rir. Esse clichê é no primeiro nível, o clichê de que capangas não acertam tiros. Mas há ainda um segundo nível que não escapa aos fãs de Star Wars. Mais do que capangas com miras ruins, não existem seres em todo o universo de todas as narrativas já criadas que tenham miras tão ruins quanto a dos Stormtroopers. Eles são absolutamente famosos por isso. Eles nunca acertam um tiro que vale alguma coisa. Eles já foram derrotados por bonecos de pelúcia com estilingues e pequenas pedras, mesmo sendo em tese um suposto exército de elite sob o comando do maior vilão de todos os tempos. Mas aqui eu não tô falando nenhuma novidade, né?
Essa cena funciona tão bem como comédia, não porque ela conversa diretamente com alguma outra cena específica de uma obra anterior de Star Wars ou de outra narrativa, mas porque ela satiriza o clichê dos clichês dentro do universo de Star Wars. Um clichê que só o público entende a existência. Mas o legal é que mesmo um público que não tenha consumido outras obras de Star Wars, ainda assim entende esse clichê em alguma medida. Nós sabemos onde está o absurdo da situação e rimos todos juntos. Só que esse uso de intertextualidade traz um risco. Um risco que não aparece nessa cena especificamente, mas que começa no fato de que a obra demonstra que sabe a mesma coisa que o público sabe. Veja bem, toda pessoa que cria uma obra de aventura, de ação, espera-se, conhece o clichê dos capangas não acertarem nenhum tiro. Mas enquanto a narrativa está acontecendo, de alguma forma, os personagens lá imersos dentro daquele universo não sabem disso. É como se a própria diegese não soubesse disso. O que faz com que os personagens possam continuar tensos, com medo de morrer ou de levar um tiro, mesmo que a gente, público, não leve muita fé nos capangas. Se a gente, como público, não está levando fé nos capangas, isso já pode ser considerado como um problema, mas é um problema de certa forma universal e que pode ser bem menor se bem trabalhado. Existem formas de nós, roteiristas, consertarmos esse problema para que o conflito ainda apresente riscos e crie assim tensão. E mesmo que isso não aconteça, é um pouco como aquela teoria do jogador de futebol Vampeta quando estava no Flamengo. Ele fingia que jogava, o Flamengo fingia que pagava. Em muitos filmes e muitas narrativas de aventura ou de ação, o público finge que acredita que esses capangas são perigosos, enquanto a obra finge que eles de fato são. Mas quando a produção da obra reconhece e sinaliza para o público que sabe da existência desse clichê, que sabe que esses capangas não são perigosos, esse acordo tácito, implícito, começa a ir por água abaixo. E é nesse ponto que vamos falar sobre o episódio 11 de The Mandalorian, o terceiro episódio da segunda temporada. Vem spoilers aí na frente. Começa o episódio e o Mando está em um planeta qualquer com o Baby Yoda, onde ele tem que encontrar uma pessoa da sua mesma espécie ou raça, uma Mandaloriana. Ele acaba em uma emboscada, fica preso e é resgatado exatamente por um grupo de 3 Mandalorianos. Ele não gosta da galera, se mete em problemas de novo, é resgatado de novo. Esse episódio definitivamente não é o melhor da temporada, mas vamos seguir. Então, finalmente, o Mando escuta o objetivo desse trio de Mandalorianos que querem tomar para si uma nave dos vilões na sua versão Império 2.0. O protagonista pergunta se há Stormtroopers fazendo a segurança da tal nave. A chefe do trio que pede ajuda de Mando diz que há no máximo um esquadrão. Um de seus companheiros aproveita para acrescentar que os Stormtroopers não conseguiriam acertar a lateral de um bicho enorme que é tipo meio termo entre um bisão e um mamute. Essa é a segunda vez que a série reconhece para o público que sabe que os Stormtroopers não acertam nada. Antes, foi uma cena de comédia que mostrava visualmente com ação algo que o público já sabia e que satirizava isso. Era uma piscadela da produção, dos criadores. Agora, ainda mais forte, são os personagens que estão conversando sobre o fato de que os Stormtroopers não acertam nada. O que era um conhecimento implícito dos fãs sobre o universo Star Wars há décadas, primeiro foi reconhecido pelos narradores da obra, e então foi completamente inserido na diegese sendo conhecimento dos próprios personagens. Qual o impacto disso? Vamos imaginar que nós não sabíamos que os Stormtroopers eram ridículos. Eram os guardas com uma roupa icônica, trabalhando para o vilão mais ameaçador até então. Na mente dos primeiros fãs de Star Wars, assistindo ao primeiro filme, é bem fácil pensar que os Stormtroopers soavam como um risco, uma ameaça genuína. Eles de fato não sabiam que os Stormtroopers eram ridículos. Então, chega um personagem, digamos que o Obi-Wan Kenobi, e ele comenta que os Stormtroopers nunca acertam um tiro. O que esse público, lá do primeiro filme, vendo pela primeira vez, vai passar a achar deles? Imagine agora se após esse comentário, toda a batalha final, no terceiro ato desse filme, fosse desenhada para combater apenas Stormtroopers. Você ficaria com medo pelos personagens em algum momento? Você sentiria alguma tensão? Pois foi exatamente isso que aconteceu nesse episódio. O terceiro ato inteiro dele, projetando a estrutura clássica sobre o episódio, é uma batalha contra Stormtroopers na nave. Não há nenhuma outra ameaça.
Tem um clichê também, mais um, do comandante da nave tentar um movimento suicida jogando a nave inteira no solo quando já estava tudo perdido para os vilões. Justamente algo que também mostra como ele não era uma ameaça de fato. Basicamente, na tentativa de engajar o público através da piscadela da intertextualidade, o episódio cavou o próprio buraco, entregando uma experiência com uma curva emocional completamente contrária ao que se espera de uma história de ação ou aventura. A gente tem uma estrutura onde, no primeiro e segundo atos do episódio, mais uma vez, projetando aqui a estrutura clássica dos 3 atos. No primeiro e segundo atos a gente tem uma série de seres desconhecidos que conseguem emboscar Mando e ele precisa ser resgatado por um grupo de aliados para escapar. Mando é emboscado uma segunda vez pelos mesmos caras e precisa de ajuda de novo. E para a batalha final, o Mando e seus aliados, todos eles enfrentam os conhecidos Stormtroopers, que mais do que ridicularizados pelos fãs há décadas, agora são ridicularizados pelos próprios personagens. Essa estrutura revela que o episódio tem uma queda de risco. O perigo diminui ao longo do episódio. Justamente o contrário do que deveria acontecer. Só para completar, o Mando tem uma armadura especial que consegue impedir cortes do famoso sabre de luz, basicamente sendo um colete à prova de balas em Star Wars. Então, mesmo que os Stormtroopers saiam do script e acertem tiros, a gente já tem informações de que o nosso protagonista é invulnerável a esses tiros. Os caras que emboscaram o Mando no início do episódio, jogaram ele em um tanque de água com um monstro que podia engoli-lo, mesmo sendo seres desconhecidos, eram antagonistas muito mais interessantes, porque eles eram capazes de neutralizar os pontos fortes do protagonista. Mas eles foram usados apenas para apresentar o grupo de aliados que o Mando precisava achar, e que conveniente chegou salvando ele mesmo sem ele conseguir encontrá-los. Eu preciso parar aqui antes que isso vire só uma sequência de reclamações de fã decepcionado. Mas para quem ficou chateado, eu gosto muito, muito mais da segunda metade da segunda temporada. Então quem parar aí, ou pula alguns episódios que não vão fazer muita diferença, parte pro quinto, ou insistam. Eu quis fazer esse episódio porque uma coisa que pode acontecer quando estudamos obras que fazem coisas muito boas é achar que elas são fáceis, como foi a construção da tensão no piloto de The Night Of, na minha opinião. Só que aí vem uma obra de massa, de larga escala, com todo o dinheiro e o talento envolvido no universo Star Wars, e entrega um dos exemplos mais didáticos de como falhar em construir tensão que eu já vi. Isso mostra pra gente 3 coisas. A primeira é que esses ótimos exemplos do que fazer não são tão fáceis de alcançar, ou todas as obras seriam tão boas quanto. É preciso estudar, praticar, consertar, muitas e muitas vezes. A segunda coisa é que nós, iniciantes, não temos o luxo de errar como esse episódio de The Mandalorian. A galera envolvida nessa série sabe contar histórias. Eles consertam erros como essa falha da ridicularização do antagonista na mesma temporada, criando novos antagonistas interessantes que geram dúvida se o protagonista é capaz de vencer. Mas são nomes consagrados, empregados, lidando com pressões de prazo, contrato, ego e muitas outras questões que nós iniciantes não temos que lidar ainda. A única coisa que nós temos, em geral, é o conteúdo das nossas histórias. Então elas têm que ser a prova de balas, contando que os tiros não serão dados por Stormtroopers. Mas a terceira coisa é sobre o controle de informação, uma expressão que também apareceu lá no episódio de The Night Of. Lá, a gente viu que as informações fornecidas ao público podem ser diferentes das informações conhecidas pelo protagonista ou por outros personagens, e que esses diferentes níveis de informação auxiliavam na construção da tensão da história. Em The Mandalorian, o que aconteceu foi que uma informação que só era conhecida declaradamente pelo público, o fato de que Stormtroopers não acertam tiros, foi reconhecida pela produção e então igualada ao nível de conhecimento dos personagens. O que poderia ser interessante se fosse contraposta, talvez, com um novo nível de informação que o público não tem, como um novo tipo de vilão sobre o qual não sabíamos o nível de ameaça. Alguém que faria os personagens terem medo da missão, tipo os vilões em John Wick têm medo do John Wick. Mas, nesse caso, não há nenhum ajuste nesse sentido, e a tensão do episódio foi completamente exaurida. Portanto, as informações que damos não só ao público, como aos próprios personagens, são ouro na nossa capacidade de construir ou arruinar a tensão na narrativa. Esse é o 5º episódio do podcast do Além do Roteiro. Estou me organizando para os próximos episódios, e o primeiro episódio com a pessoa convidada chegará em breve. Eu reforço que a transcrição desse episódio está lá no site,
com os links dos 2 vídeos citados ao longo do programa, e a campanha do Apoia-se está no ar. Então é isso, eu te espero no próximo episódio. Até breve. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.